Olá! O objetivo desse vídeo é promover uma reflexão sobre os possíveis estilos de liderança de um gestor ou de um líder frente à sua equipe. Muitas vezes, um dos principais desafios do líder é saber quando é um pouco mais diretivo, autocrático, acompanhador, mais de perto com a sua equipe, ou quando deixar o seu funcionário, a sua equipe um pouco mais solta. Para poder falar sobre isso, eu vou me basear num conceito de liderança situacional. É de dois autores, o nome deles é Hersey e o outro é Blanchard. Esses autores trazem uma reflexão importante sobre a liderança situacional. Essa teoria da liderança situacional traz em conta dois fatores. O primeiro fator é o contexto ou a situação em que a equipe e o líder se encontram. Então imagina o seguinte, imagina uma situação, um contexto em que você tem metas desafiadoras, pouco prazo, pressão ou uma urgência, uma situação de emergência. Numa situação como essa, o que se espera de um líder? Que ele seja mais diretivo, que ele seja mais controlador, que ele seja mais autocrático, que ele pegue as rédeas e diga como fazer, o que fazer, quando fazer. Agora imagine uma outra situação, uma situação em que exija criatividade, novos produtos, novas soluções, novos serviços. Para uma situação dessa, o estilo mais adequado é um pouco mais participativo, delegador, um pouco mais solto. Então, de acordo com a situação, o estilo de liderança deve se adequar. Isso é um fator. O outro fator diz respeito ao grau de maturidade da equipe. Para falar do grau de maturidade da equipe, eu vou utilizar dois aspectos. O primeiro é o conhecimento e o segundo é a motivação. Falando de conhecimento, o que é conhecimento? O quanto a pessoa tem de preparo, tem de estudo, tem de experiência para executar aquele tipo de trabalho, aquela tarefa. E o segundo fator, que é a motivação, diz respeito à atitude, ao querer fazer a coisa acontecer. Então, imagine um grid com 4 quadrantes, 4 espaços. No primeiro, a gente tem um liderado, imagina um membro da tua equipe que tem pouco conhecimento e que tem pouca motivação. Qual que é o estilo do líder mais adequado nesse caso? Um estilo diretivo, ou seja, para uma pessoa que não está tão motivada e não tem tanto conhecimento, a ideia é que o líder seja mais próximo, que ele diga o que fazer, quando fazer, como fazer e acompanhe e vá cobrando isso de perto. No segundo quadrante, imagine uma pessoa, um liderado, que tenha pouco conhecimento, mas bastante motivação. Então é uma pessoa que não sabe como fazer, não tem experiência, mas quer muito. O líder sabe que se deixar essa pessoa fazer, se deixar ela livre, ela talvez erre. Então qual que é o estilo mais adequado do líder com essa pessoa? Ser um orientador, ser um treinador, ser um capacitador. Ou seja, preparar essa pessoa. No terceiro quadrante, imagine uma pessoa, um liderado, que ele tem um conhecimento grande, tem uma experiência, mas tem pouca motivação. O estilo do líder ainda é de se aproximar, de ser mais orientado para essa pessoa, mas em relação a ser apoiador, ou seja, o líder deve se aproximar para buscar entender que formas eles podem encontrar de que esse liderado se motive, ou o que está fazendo com que ele não esteja tão motivado. Num quarto quadrante, o estilo mais adequado é o de delegador, ou seja, aí a gente está falando de um líder que está tratando com uma equipe ou um funcionário que tem conhecimento, tem experiência e que tem motivação. Nesse caso, o que o líder deve fazer? Dizer qual que é o resultado esperado daquela ação e qual que é o prazo. E deixar solto, deixar o funcionário fazer do jeito dele, quando ele quiser, da forma que ele quiser e só entregar o resultado. Então veja, dependendo da situação e dependendo do nível de maturidade da equipe, o líder pode escolher qual que é o estilo mais adequado para poder gerar resultados. Nesse caso, tanto o líder quanto o funcionário, quanto a sua equipe, vão crescer e vão se desenvolver.
Espero que esse vídeo tenha contribuído, tenha ajudado para você refletir se o estilo que você está adotando é o mais adequado para aquela pessoa que você lidera. Bom trabalho!